Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. Vamos iniciar o nosso encontro lendo um pouquinho de Adélia Prado. Ela nos diz o seguinte: o que brilha nos olhos é o que é, porque a vida, ela é o que é, e você busca sempre para si aquilo que é. Seja sempre, faça acontecer. Os olhos brilham com a sabedoria de Adélia Prado e com a beleza de suas palavras. Sua poesia é uma fonte inesgotável de inspiração e sua força de vontade um exemplo a ser seguido. Basta você querer. Vamos começar o nosso dia para podermos também aprender um pouquinho mais de língua portuguesa e interpretarmos um texto. Aqui na tela você já tem o primeiro texto para podermos ouvir e depois interpretarmos. Vamos fazer isso agora. Escute com calma e veja as questões que lhe serão fornecidas. Uma velha máxima no universo da internet que diz: não alimente os trolls, aqueles que praticam a trollagem, brincadeiras ofensivas que, muitas vezes, ferem as leis. Segundo essa teoria, quanto mais a população se incomoda e quanto mais a mídia divulga as ações desses grupos, mais eles se tornam populares e engajados. Os defensores da máxima dizem que ela deveria valer também para a justiça. Há quem defenda que a ideia de que, à medida que as autoridades perseguem esses grupos, gangues virtuais, mais malucos se dispõem a desafiá-las, devido à sensação de impunidade inerente ao anonimato na rede. Mas, sejam eles alimentados ou não, muitos desses baderneiros virtuais estão cometendo crimes no mundo real. Muito bem. Agora vamos interpretar juntos algumas questões a respeito deste texto. Se você precisar escutar novamente, volte o vídeo para fazer uma análise mais detalhada e ter mais conhecimento sobre o assunto. Mas aqui comigo agora na tela, já vamos começar com as questões, porque é o seguinte: com o objetivo de introduzir o tema do texto, o autor cita uma máxima da internet, você percebeu que está até grifada, e na sequência explicita. Com você agora, vamos fazer análise. O processo constitutivo dessa explicação baseia-se em uma relação. Que tipo de relação? Vamos ler? Demonstrada e aceita como verdade para o que será defendido. Ou então, derivada de outras, já comprovadas anteriormente. Também ele diz aqui, presumida como real no domínio de sua aplicação. E a última opção seria, é uma relação consensual e necessária para a aceitação do que será
postulado, do que será colocado, discutido. Porque ele diz aqui no texto, não é? Por exemplo, ali, segundo essa teoria, quanto mais a população se incomoda e quanto mais a mídia divulga as ações desses grupos, mais eles se tornam populares e engajados. Ele joga essa máxima, não é? Essa ideia, e depois ele vai tentar explicitar. Fazendo o quê? O que ele queria aqui? Quer dizer, esse processo, essa explicação, baseia-se em uma relação do quê? Isso é o quê? Pense um pouquinho. Será que você dá conta de responder para mim? Caso contrário, pare, leve o tempo que você necessitar, porque aqui nós vamos te dar a resposta. Você deve ter percebido, sim, é um consenso. É uma ideia consensual, porque depois ele vai fazer as suas colocações. E é isso. Essa ideia é a ideia necessária para que nós aceitemos aquilo que ele vai colocar depois no texto. Você conseguiu entender? Muito bem, porque agora vamos mudar o assunto. Vamos falar de um outro tipo de texto. Este aqui agora, da Folha de São Paulo. Vamos escutar o texto comigo e, já na sequência, vamos analisá-lo. É uma das melhores interpretações já feitas do verbo coitadinhar, neologismo que aprendi durante um papo furado com uma grande amiga que é cega. Foi feita no filme Shrek. Ela acontece no momento em que o gato de botas, para fugir de uma situação em que estava encurralado, esbugalhou os olhos, comprimiu o pescoço, ensaiou um choro e conseguiu, por fim, amolecer o coração dos malvados que o cercavam ilesos. Muito bem. Quem não se lembra dessa passagem do filme Shrek, em que o gatinho esbugalha os olhos com aquela cara de piedade para poder, não é? Como dizer, seduzir o outro para que acredite na proposta dele. Aqui nós temos uma situação interessante. Coitadinhar é uma palavra que está entre aspas e diz ali que é um neologismo. E a questão vai falar sobre isso. Entende-se por neologismo a criação ou atribuição de um novo sentido a uma palavra, ou uma expressão já existente, por meio de processos também existentes na língua. Traduzindo com mais facilidade, são palavras que não são dicionarizadas, mas nós usamos os recursos da nossa língua para criarmos essa palavra, é uma palavra nova, e dentro do contexto ela vai gerar um sentido. E isso é o famoso neologismo. É isso que você precisa prestar atenção do verbo coitadinhar. E aqui ele continua dizendo o seguinte: com base nessa definição e na contextualização, foi o que eu te disse, você precisa entender o contexto para que esse neologismo tenha sentido. Vamos de novo? Com base nessa definição e na contextualização em que o termo coitadinhar foi utilizado no filme Shrek, deduz que ele significa cuidado agora, porque seria exceto. Uma das alternativas não cabe. Vamos lá. Esse neologismo coitadinhar, letra A, ele cria subterfúgios para ser considerado inocente, o gatinho, não é? Ele cria condições para ser avaliado como ser inferior, ele vai culpar os outros pelas suas próprias carências e também ressaltar as carências para obter favores. Você precisa agora pensar qual dessas propostas aqui apresentadas não enquadra no verbo coitadinhar. Pare o vídeo agora, se necessário, para poder realmente responder com muita precisão, porque nós vamos ver a resposta. E a resposta vai ser a seguinte, vamos olhar? Letra C. Culpar os outros pelas próprias carências. Isso não tem nada a ver aqui com coitadinhar dentro do contexto em que nós apresentamos a palavra. Você entendeu? Está gostando do vídeo? Deixe o seu like para nós, faça isso. E o seu comentário também é muito importante para podermos engajar nossas aulas. E também você fazer parte aqui da comunidade, se estiver tendo alguma dificuldade, não é?
E, continuando, você vai ler comigo esse último texto. É um texto um pouquinho maior, mas a dificuldade dele não é tão grande. É um texto chamado Filtro da Leitura, de Luiz Augusto Fischer, e você responderá as questões depois de escutar o texto. Vamos fazer isso agora? Acompanhe comigo na tela e escute. Num exemplo esquemático, imaginemos que, quando menino, um filho tem um momento de raiva contra o pai, uma daquelas raivas radicais que qualquer um tem, mas não confessa, e suponhamos que, bem na hora em que o menino esteja vivendo essa raiva, chegue a notícia de que o pai sofreu um acidente de carro, um terrível acidente, que o deixe estragado, que talvez até o mate. Na cabeça do menino, se estabelece uma relação de causa e consequência entre a raiva e o acidente, de forma que ele passe a viver, inconscientemente, como um culpado pelo problema todo. Será capaz de viver décadas carregando essa culpa, arrastando-a para onde for, sem sequer saber que ela existe, porque a relação de causa e efeito se estabeleceu num nível totalmente inconsciente, inacessível para a consciência racional, salvo, segundo Freud, pela análise. Análise que, nesse exemplo, trataria de trazer tal nexo causal para a consciência, para desfazê-lo, para mostrar que ele não tem cabimento, porque é uma falsa crença. Após a escuta deste texto, vamos propor algumas questões juntos para discutirmos aqui. O que é que nós conseguimos entender? Depreende-se do texto que uma falsa crença. O que é essa falsa crença? Depreensão seria aquilo que não está escrito, o que você tirou de conclusão sobre o texto. Leia a letra A. Seria a mera substituição de um nexo causal falso por outro igualmente falso. Letra B. Mostra-se inacessível à consciência do indivíduo. Letra C. Seria o estabelecimento de uma injustificada relação de causa e consequência. E a letra D. Pode ser desfeita, essa falsa crença pode ser desfeita, mas nunca conhecida. E na letra E, a última opção, essa falsa crença pode ser conhecida, mas nunca desfeita. É o momento de você raciocinar um pouquinho, pensar para responder. Se necessário, volte o vídeo, escute novamente com calma ou leia, se necessário, para você não errar a questão. Vamos ver a resposta? Vamos ver? A resposta seria a seguinte. A letra C. É isso mesmo. Depreende-se do texto que uma falsa crença seria o estabelecimento de uma injustificada relação de causa e consequência, porque, de acordo com esse texto aí, a culpa que o filho, com raiva do pai, carregará pelo fato de o pai ter se acidentado coincidentemente nesse momento, irá contra o progenitor. Decorre de uma relação de causa e consequência, que vem do inconsciente, que ele ainda diz no texto, inacessível para a consciência racional. O que isso caracteriza é uma angústia, como se fosse uma falsa crença. É aqui a resposta. Você entendeu? Muito bom! Agora eu vou te dar uma outra pergunta a respeito do mesmo texto. Cuidado aqui, porque ele diz o seguinte, que o autor do ensaio, ele inclui sim o leitor em seu texto, no seguinte trecho. Para você responder a esta questão, você precisa entender o seguinte, o que é incluir o leitor em seu texto? Como ele faz isso? Qual é o recurso que ele usou? Vamos ler e depois eu comento algo a mais com você, tudo bem? Letra A. Ele diz, será capaz de viver décadas carregando essa culpa, arrastando-a para onde for, sem sequer saber que ela existe. A primeira opção. Na outra opção, ele diz, de forma que ele passe a viver inconscientemente como um culpado pelo problema todo. Na letra C, ele diz o seguinte, porque a relação de causa e efeito se estabeleceu num nível totalmente inconsciente, inacessível para a consciência racional. Na letra D, num exemplo esquemático, imaginemos que quando um menino, um filho, tem um momento de raiva contra o pai. E na letra E, na cabeça do menino, se estabelece uma relação de causa e consequência entre a raiva e o acidente. É necessário parar um pouco para você perceber qual foi a técnica que ele te pediu, porque ele disse que ele
inclui o leitor. Como o autor faz isso? Você sabe me dizer? E a resposta nós vamos ver agora. Se você ainda precisa de mais tempo, por favor, pare, que vamos conferir a resposta agora. Vamos ver? É o seguinte, pessoal. É a letra D. Por quê? O emprego da primeira pessoa do plural na frase. Imaginemos. Por quê? Imaginemos, sou eu mais o outro. Seríamos nós. Aqui é uma forma subjetiva de incluir o leitor. O que é ser subjetivo? É usar a primeira pessoa para incluir aqui o leitor. E ele usa essa técnica. Aprenda, o cronista faz uma exortação ao receptor aqui quando ele diz: imaginemos que quando um menino, um filho, tem um momento de raiva contra o pai. É muito importante sabermos que isso é a proposta subjetiva do autor para conosco. E vamos continuar. Temos mais uma questão a respeito desse texto e agora eu quero ressaltar o seguinte. Você veja na tela que há duas palavras grifadas, dois ques. Ele ali diz o seguinte, num exemplo esquemático, imaginemos que quando um menino, um filho tem um momento de raiva contra o pai, uma daquelas raivas radicais que qualquer um tem, não, mas não confessa, não é? E suponhamos que bem na hora em que o menino esteja vivendo essa raiva. Perceba o uso do que, não é? Bem na hora em que o menino esteja vivendo essa raiva. Chega a notícia de que o pai sofreu um acidente de carro, um terrível acidente, que o deixa estragado e que talvez até o mate. O que eu quero que você veja é a questão. Depois você volta para responder o que você precisa. É o seguinte, os dois termos sublinhados no texto, que são pronomes relativos, eu vou te ajudar aqui. São pronomes relativos, e os pronomes relativos são palavras anafóricas. Eles buscam, eles trazem de volta, eles fazem referência a algo anteriormente mencionado no texto. E aqui você tem as opções na tela, que seria hora e carro, na B, hora e acidente, na C, hora e pai, na D, menino e acidente, na E, menino e pai. Eu estou voltando à tela para você tentar lembrar, bem na hora em que o menino esteja vivendo essa raiva e também um terrível acidente que o deixa estragado. Você agora, pare um pouco aqui a tela para você olhar a relação, porque nós vamos, na sequência já, passar a resposta para você. E veja se você acertou. Você deve ter marcado a letra B. Os dois termos são hora e acidente. Por quê? Esses pronomes relativos se referem a essas palavras antecedentes, que seria a hora e ali o acidente. Você acertou? Diz aí para mim como é que você foi. Se saiu bem? Se isso aconteceu, fico muito feliz e espero que você tenha aprendido um pouco mais aqui com as nossas aulas. E no próximo vídeo, mais um pouquinho de língua portuguesa para nós e espero que você nos acompanhe. Esse vídeo fica por aqui e eu te vejo em nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos.